São 3 dos órgãos deliberativos e consultivos. Artigo 8º. O Conselho de Administração da organização gestora de fundo patrimonial será composto por, no máximo, 7 membros remunerados, possibilitada a admissão de outros membros sem remuneração. Parágrafo 1º. No caso de organização gestora de fundo patrimonial que tenha celebrado instrumento de parceria com cláusula de exclusividade com instituição pública apoiada, o mandato dos membros será de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 2º. Na hipótese de instituição apoiada mediante instrumento de parceria com cláusula de exclusividade, será indicado por ela um representante com direito a voto para compor o Conselho de Administração. Parágrafo 3º. No caso de organização gestora de fundo patrimonial que tenha celebrado instrumento de parceria com cláusula de exclusividade com instituição pública apoiada, será assegurada às pessoas físicas e aos representantes das pessoas jurídicas doadoras de recursos ao fundo patrimonial cujas doações representem mais de 10% da composição total do fundo, a participação nas reuniões deliberativas do Conselho de Administração sem direito a voto. Parágrafo 4º. O Conselho de Administração, no caso de organização gestora de fundo patrimonial que tenha celebrado instrumento de parceria com cláusula de exclusividade com instituição pública apoiada, será composto por, no mínimo, 2 membros independentes, que, inciso 1, não tenham um vínculo empregatício ou funcional com a instituição apoiada ou com a organização executora. Inciso 2, tenham notório conhecimento e especialidade profissional sobre a finalidade a que se destina o fundo patrimonial. Inciso 3. Não tenham sido, nos 3 anos anteriores, empregados ou dirigentes da instituição apoiada ou da organização executora. Inciso 4. Não sejam cônjuges ou parentes até 3º grau de dirigente de instituição apoiada ou da organização executora. Inciso 5. Não sejam administradores de empresa ou de entidade que ofereça ou demande serviços ou produtos à instituição apoiada ou à organização executora. Parágrafo 5. A organização gestora de fundo patrimonial deverá adotar práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a obtenção de forma individual ou coletiva de benefícios ou vantagens pessoais decorrentes da participação no respectivo processo decisório e deverá buscar excelência na aplicação dos recursos em benefício das finalidades de interesse público. Artigo 9. Ao Conselho de Administração compete deliberar sobre: inciso 1. O Estatuto Social, as normas internas relativas à política de investimentos, as normas de administração e as regras de resgate e utilização dos recursos, bem como publicizá-las. Inciso 2. As demonstrações financeiras e a prestação de contas da organização gestora de fundo patrimonial, bem como aprová-las e publicizá-las. Inciso 3. A composição do Comitê de Investimentos ou a contratação de que trata o parágrafo 1º do artigo 10 desta lei. Inciso 4. A composição do Conselho Fiscal. Inciso 5. A celebração dos instrumentos de parceria, suas alterações e as hipóteses de sua suspensão. Parágrafo único. As atribuições indicadas nos incisos 1, 2 e 4 do caput deste artigo poderão ser de competência da Assembleia Geral, no caso das organizações gestoras de fundos patrimoniais, constituídas sob a forma de associações, respeitadas as competências deste órgão previstas na Lei 10.406, Código Civil.
Artigo 10. Ao Comitê de Investimentos compete: inciso 1. Recomendar ao Conselho de Administração a política de investimentos e as regras de resgate e de utilização dos recursos. Inciso 2. Coordenar e supervisionar a atuação dos responsáveis pela gestão dos recursos, a ser executada de acordo com a política de investimentos aprovada pelo Conselho de Administração. Inciso 3. Elaborar relatório anual sobre as regras dos investimentos financeiros, do resgate e da utilização dos recursos e sobre a gestão dos recursos do fundo patrimonial. Parágrafo 1º. É facultada a contratação de pessoa jurídica gestora de recursos registrada na Comissão de Valores Mobiliários, CVM, com conhecimentos e experiência para operacionalizar a aplicação financeira do fundo patrimonial, mediante autorização do Conselho de Administração e observadas as disposições do inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, admite-se o pagamento de taxa de performance, no mínimo semestralmente, desde que a rentabilidade supere a rentabilidade de seu indicador de referência no período estabelecido. Parágrafo 3º. O Comitê de Investimentos será composto por 3 ou 5 membros, indicados pelo Conselho de Administração, escolhidos entre pessoas comprovadamente idôneas, com notório conhecimento e com formação, preferencialmente nas áreas de administração, economia, atuária ou contabilidade, com experiência nos mercados financeiros ou de capitais e registrados na CVM, como analistas, consultores e, quando for o caso, administradores de carteiras de valores mobiliários. Parágrafo 4º. O Comitê de Investimentos será órgão facultativo nos fundos patrimoniais que possuam um patrimônio inferior a R$ 5 milhões, atualizados pelo IPCA, e a partir da data de publicação desta lei. Artigo 11. Cabe ao Conselho Fiscal emitir parecer ao Conselho de Administração sobre as seguintes matérias. Inciso 1. Fiscalização da atuação dos responsáveis pela gestão do fundo patrimonial, de acordo com as normas internas aprovadas pelo Conselho de Administração. Inciso 2. Avaliação anual das contas da organização gestora do fundo patrimonial. Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal será composto por 3 membros indicados pelo Conselho de Administração, escolhidos entre pessoas comprovadamente idôneas e com formação nas áreas de administração, economia, atuária ou contabilidade. Parágrafo 2º. Os impedimentos de que trata o parágrafo 5º do artigo 8º desta lei aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal. Parágrafo 3º. Para as organizações gestoras de fundos patrimoniais que possuam patrimônio superior a R$ 5 milhões, atualizados pelo IPCA, a partir da data de publicação desta lei, fica vedado a indicação de membros ao Conselho Fiscal que tenham composto nos 3 anos anteriores o Conselho de Administração. Artigo 12. Os membros do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos poderão ser remunerados pela organização gestora de fundo patrimonial, observado o rendimento do fundo nos termos do Estatuto. Parágrafo 1º. No caso de organização gestora de fundo patrimonial que tenha celebrado instrumento de parceria com cláusula de exclusividade com instituição pública apoiada, a remuneração dos membros dos órgãos de que trata o caput deste artigo será limitada à remuneração do dirigente máximo da instituição pública apoiada. Parágrafo 2º. É vedada a remuneração de agente público como contrapartida à participação em comitê de investimentos, em conselho de administração ou em conselho fiscal.
Parágrafo 3º. É permitido o pagamento referente a ressarcimento de despesas de deslocamento para que os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos participem de reuniões deliberativas. Parágrafo 4º. Os administradores somente serão responsabilizados civilmente pelos prejuízos que causarem quando praticarem, inciso 1, atos de gestão com dolo, ou em virtude de erro grosseiro, ou, inciso 2, atos que violem lei ou estatuto.